Olá, pessoal! Nessa apresentação, nós iremos abordar o tema antihistamínicos e antileucotrienos. Primeiramente, vamos tentar entender onde esses mediadores são produzidos, como eles são liberados e quais os efeitos fisiopatológicos provocados por eles. Então, dando início, durante uma reação alérgica, o nosso sistema imunológico ele vai reagir de forma muito exagerada a substâncias que normalmente seriam inofensivas, como, por exemplo, ali o pólen, pelo de animais, alimentos e outros medicamentos. E quando isso ocorre, as células do sistema imune, como por exemplo os mastócitos e os basófilos, elas vão ser ativadas e vão liberar diversos mediadores. E entre esses mediadores vão estar ali a histamina e os leucotrienos. A histamina, ela é uma amina biogênica produzida ali principalmente por mastócitos, basófilos, também por neurônios histaminérgicos do sistema nervoso central. E quando a histamina ela é liberada ali na periferia, especialmente depois do contato com o alérgeno, ela vai se ligar a receptores específicos, sendo eles o H1, H2, H3 e o H4. Desses, o H1 é o mais envolvido ali nas reações alérgicas. Já os leucotrienos, eles são produzidos a partir do ácido araquidônico, principalmente ali por mastócitos, eosinófilos e macrófagos. Os leucotrienos, eles vão ter um papel central nas respostas inflamatórias, especialmente ali nas doenças alérgicas respiratórias, como a asma. Em relação aos efeitos fisiopatológicos, fisiopatologicamente falando, tanto a histamina quanto os leucotrienos vão causar efeitos muito marcantes, que são a vasodilatação, aumento da permeabilidade vascular, broncoespasmo e hipersecreção de muco. Esses efeitos eles vão ser responsáveis por sintomas muito típicos de reações alérgicas, que já são conhecidos, como, por exemplo, a congestão nasal, o edema, coceira, a dificuldade respiratória. E é muito importante compreender esse mecanismo, porque o tratamento das alergias ele vai se basear justamente em bloquear a ação desses mediadores. Então, como nós veremos mais adiante, é aí que entram os antihistamínicos e os antileucotrienos. Falando sobre a classificação dos antihistamínicos, eles são fármacos que inibem os efeitos da histamina, que é um mediador químico com ação inflamatória, imunológica, neurológica e secretora em diferentes tecidos do corpo. A histamina ela atua principalmente sobre os receptores histaminérgicos H1 e H2, que são os alvos terapêuticos dos antihistamínicos. Eles se dividem em anti-H1 e anti-H2 de acordo com seu sítio de ação. Então, os anti-H1, eles bloqueiam os receptores H1 da histamina, que estão envolvidos em processos alérgicos, tendo como sintomas ou doenças o prurido dermatológico, a rinite alérgica, a urticária e até a anafilaxia. Mas também eles atuam na regulação do sono e do estado de alerta no sistema nervoso central. Existem os anti-H1 de primeira e de segunda geração. Os de primeira geração têm como característica química e física um forte caráter lipofílico, baixo peso molecular e pouca interação com glicoproteínas de efluxo presentes na barreira hematoencefálica. Então, isso facilita a sua entrada e permite a atuação do sistema nervoso central. Isso faz com que ocorra o bloqueio dos receptores H1 cerebrais, ocasionando a sedação, porque a histamina no cérebro ela atua como um neurotransmissor estimulante, então mantendo a vigília e o estado de alerta. E já que seus receptores encontram-se bloqueados, a sua função é interrompida. Além disso, o efeito anticolinérgico desempenhado pela supressão de receptores muscarínicos potencializa a sedação e causa outros efeitos adversos, como boca seca, visão turva e retenção urinária. Portanto, os anti-H1 eles são indicados em casos de reações alérgicas agudas, como já citado, e também para náuseas e vômitos, no caso da cinetose, né, que eles ocorrem pela movimentação, no auxílio de reações anafiláticas, quando elas são usados em conjunto com adrenalina, e também em caso de insônia leve, dado seu potencial de gerar sonolência. Alguns exemplos de anti-H1 de primeira geração são a prometazina, clemachina, entre outros. Já os anti-H1 de segunda geração têm como características químicas e farmacológicas serem mais seletivos para os receptores H1 periféricos. Além disso, eles possuem baixo caráter lipofílico e interagem com as glicoproteínas de efluxo da barreira hematoencefálica. Isso dificulta a sua passagem por ela e isso gera pouca ou nenhuma sedação.
Também não desempenham um efeito anticolinérgico significativo, tornando mais seguros para o uso prolongado e sem afetar as atividades do cotidiano do paciente. Assim, eles são indicados para tratamento de condições crônicas, como a rinite alérgica persistente, a urticária crônica, a dermatite atópica com componente alérgico e também no caso de alergias sazonais. Alguns exemplos de anti-H1 de segunda geração são a loratadina, a ebastina, entre outros. Em relação aos anti-H2, eles são responsáveis por bloquear os receptores H2, que estão presentes principalmente nas células parietais do estômago, reduzindo a produção de ácido clorídrico e, portanto, eles desempenham uma função similar aos inibidores da bomba de prótons. Por isso, eles são utilizados no tratamento de distúrbios gastrointestinais relacionados à hiperacidez. Então, eles são indicados no tratamento da doença do refluxo gastroesofágico, da úlcera péptica, seja ela gástrica ou duodenal, da dispepsia funcional e também são usados na profilaxia de úlcera por estresse em pacientes hospitalizados, principalmente no caso de pessoas internadas na UTI. Alguns exemplos de anti-H2 são a famotidina, que é a mais usada atualmente, a nizatidina e a cimetidina, que é a menos usada porque ela pode causar efeitos adversos hormonais. Bom, agora que já foi abordada a definição dos antihistamínicos com ação anti-H1 e anti-H2 nos receptores específicos da proteína G, a gente vai falar um pouco sobre o mecanismo de competição que vai promover a ação desses antihistamínicos. Então, primeiro a gente precisa entender que a histamina ela vai ser considerada o agonista endógeno desses receptores de proteína G, ou seja, sua estrutura molecular vai se ligar a um sítio específico dessa proteína, fazendo com que induza uma mudança conformacional nessa proteína e promova, por consequência, a cascata de sinalização que já foi mencionada anteriormente. Esse sítio que vai ocorrer ligação vai ser chamado de sítio de ligação ortostérico. Então, após recapitular essa ação da histamina, a gente vai abordar a ação competitiva em si, em que os antihistamínicos vão ser desenhados como antagonistas competitivos da histamina, ou seja, sua estrutura química vai ser análoga à estrutura química da histamina, fazendo com que se liguem ao mesmo sítio ortostérico que os receptores H1 e H2 se ligariam no caso da histamina. Porém, essa ligação dos antihistamínicos não vão promover a ativação da proteína. Então vai ocorrer uma inibição da sinalização celular pró-inflamatória dos anti-H1 e anti-H2. Isso faz com que esses antihistamínicos apenas ocupem esses sítios sem qualquer tipo de mudança conformacional desse receptor de proteína G, perdendo por consequência sua funcionalidade. Assim, a gente precisa entender que essa seletividade existente por parte dos antihistamínicos não vai ser uma seletividade aleatória. Ela vai ser resultado de uma engenharia molecular que vai fazer com que esses antihistamínicos, além de mimetizar a estrutura da histamina, consigam diferenciar a sua ação de acordo com o receptor específico. Então, os antihistamínicos anti-H1 tendo ação, por consequência, nos receptores proteína GH1 e os anti-H2 nos receptores proteína GH2. Isso vai ocorrer porque pequenas alterações geométricas nos aminoácidos do sítio de ligação vão permitir que ocorram essa seletividade entre H1 e H2. Bom, agora para explicar essa imagem que foi colocada, a gente precisa entender que essa competição vai ser um processo de equilíbrio dinâmico reversível. Isso porque a concentração e a afinidade de cada ligante pelo receptor específico vai fazer com que ocorra de fato a ativação ou não da cascata de sinalização pró-inflamatória. Assim, uma alta concentração de antihistamínicos, por exemplo, vai deslocar o equilíbrio dessa reação, formando, por consequência, uma quantidade maior do complexo receptor-antagonista. E nesse caso de aumento desse complexo, ocorre uma diminuição significativa por consequência da ação da histamina. Da mesma forma que uma maior concentração de histamina promoveria um deslocamento do equilíbrio em direção oposta, ou seja, em direção à formação do complexo receptor agonista, gerando, portanto, essa cascata de sinalização pró-inflamatória de uma forma efetiva de acordo com a resposta sistêmica do indivíduo. Usos terapêuticos dos antihistamínicos. Os antihistamínicos eles são classe farmacológica crucial para o tratamento de várias condições clínicas mediadas pela histamina, e ele vai ter um papel ali central na resposta alérgica e inflamatória.
Ele vai atuar basicamente em dois receptores, o H1 e o H2. O antihistamínico H1, ele é usado principalmente para tratar alergias, como, por exemplo, no manejo de uma rinite alérgica, conjuntivite alérgica, urticária, e também vai ser útil ali no controle de condições, como, por exemplo, condições de bronquite alérgica, sinusite alérgica e reações dermatológicas alérgicas. Além disso, o antihistamínico H1 ele tem propriedades antieméticas e isso vai fazer com que ele seja eficaz para um tratamento de um enjoo de movimento, náuseas e vômitos. Os antihistamínicos H1 eles vão ter duas formas, de primeira geração e segunda geração. Os de primeira geração, como a prometazina, eles são medicamentos que atravessam a barreira hematocefálica, o que vai lhe conferir ali um efeito sedativo e hipnótico. Então, ele vai ser útil, por exemplo, no tratamento de uma insônia. Mas um dos efeitos adversos é poder causar sonolência, boca seca e constipação. Já o de segunda geração, que é um medicamento como, por exemplo, a loratadina, ele tem menos efeitos colaterais, então, menos efeitos sedativos e antialérgicos. Então, ele é mais seguro quando você faz um uso prolongado e recomendado, por exemplo, em tratamentos de alergias crônicas, como de uma rinite alérgica ou uma urticária crônica. O antihistamínico H2, eles vão ser utilizados principalmente no tratamento de distúrbio gástrico relacionado ao excesso de ácido estomacal. Então, eles vão ser muito importantes ali em condições como uma úlcera péptica, um refluxo ácido, uma gastrite, entre outros. E isso vai fazer com que eles tenham um papel importante, por exemplo, no alívio dos sintomas, como um sintoma de uma queimação ou de uma indigestão. Os usos combinados em casos, por exemplo, de uma urticária refratária, que não responde a um único tratamento antihistamínico H1, vai ser muito importante, que é quando você vai usar tanto o antihistamínico H1 quanto o antihistamínico H2, que vai proporcionar ali uma abordagem terapêutica mais eficaz nesses casos. Bom, nessa próxima parte, nós vamos falar um pouco sobre os efeitos adversos dos antihistamínicos. Esses efeitos eles variam bastante entre a primeira e a segunda geração e eles têm um impacto direto na segurança e na escolha do tratamento, principalmente em populações mais vulneráveis, como os idosos e as crianças. Essa imagem mostra muito bem por que esses efeitos ocorrem. Esses fármacos eles não são seletivos apenas para os receptores de H1. Eles interagem com receptores muscarínicos, adrenérgicos, serotoninérgicos e canais cardíacos. Por exemplo, no receptor H1, eles reduzem a neurotransmissão do sistema nervoso central, levando a sedação, diminuição do rendimento cognitivo e aumento do apetite. Já os antihistamínicos de segunda geração, eles foram desenvolvidos justamente para contornar esses efeitos. Eles têm uma maior seletividade periférica, baixa lipossolubilidade e praticamente não atravessam a barreira hematoencefálica. Com isso, eles acabam apresentando pouca ou nenhuma sedação, eles apresentam menos efeitos anticolinérgicos e têm uma maior segurança cardiovascular. Eles também são melhores tolerados por crianças e idosos, e também têm um baixo risco de internação medicamentosa notificado por eles, o que acaba sendo ideal, por exemplo, em pacientes polimedicados. Então, entre os principais representantes deles, nós temos a loratadina, cetirizina e fexofenadina, que são amplamente utilizados ali para rinite alérgica, urticária crônica e outras condições ali que exigem um uso contínuo. Falando um pouco agora sobre o mecanismo de ação dos antileucotrienos. Basicamente, nós temos que algumas células sanguíneas, que são presentes nas vias aéreas, vão liberar substâncias pré-formadas, como a histamina, e as pós-formadas, que são os leucotrienos, que vão responder a algumas agressões. O leucotrieno é uma família, na verdade, de ácidos poliinsaturados, que vão ser formados por uma ação enzimática na camada fosfolipídica, e que nas vias aéreas, principalmente, são liberadas por neutrófilos, eosinófilos, mastócitos, macrófagos, e por isso recebem esse nome, sendo basicamente derivada dos leucócitos, das células leucocitárias. Os leucotrienos são mediadores lipídicos muito potentes e, por estarem presentes, são derivados da camada fosfolipídica das células, vão modular alguma grande quantidade de processos
que podem ser intra ou extracelulares. Os leucotrienos têm ação antimicrobiana, ação na inflamação, na proliferação celular e na fibrinogênese. E aqui a gente tem, né, as duas classes, basicamente, dos leucotrienos. Os leucotrienos cisteínicos, LTC4, LTD4, LT4 e LTB4, segundo a presença de cisteína ou não. E também eles vão agir com diferentes receptores. A 5-lipoxigenase, né, ela vai incorporar um grupo hidroperóxido e vai formar o 5-HPTE, que vai fazer a produção de um leucotrieno instável, que é o LTA4. E o LTA4 pode ser convertido, né, em o LTB4 por uma via separada, ou conjugar sempre com uma glutationa com leucotrienos cisteínicos, LTC4, LTD4. Esses leucotrienos, né, como já falado, são basicamente presentes em mastócitos, eosinófilos, basófilos e macrófagos. O LTB4 é utilizado principalmente, né, liberado principalmente pelos neutrófilos e é metabolizado nos neutrófilos por uma enzima citocromo P450, que é presente na membrana celular. Os receptores dos leucotrienos são diferentes e eles podem ser BLT se os ligantes forem LTB4 e leucotrienos cisteínicos, ou seja, são diferentes tipos. As vias de sinalização desses leucotrienos ainda não são muito bem esclarecidas, e a gente sabe que as ações dos leucotrienos cisteínicos nas vias aéreas incluem a broncoconstrição, que é muito maior, né, que é induzida pela histamina, alterações da função pulmonar, vasodilatação, aumento da presença de muco ao mesmo tempo que tem a diminuição do transporte desse muco e um grande recrutamento dos eosinófilos. Nós temos também que temos dois tipos de fármacos, né, que são os inibidores da 5-lipoxigenase, que vai dar origem, né, aos leucotrienos, e também os antagonistas de receptores de leucotrienos. A gente tem, por exemplo, o Zileuton, que vai reduzir a velocidade de síntese dos leucotrienos ao bloquear a 5-lipoxigenase, e o montelukast, que também é outro muito utilizado, inclusive na rinite alérgica, como antagonista do LTD4, que vai bloquear os receptores de leucotrienos e evitar que esses mediadores provoquem ações inflamatórias nas vias aéreas. A gente tem que os antagonistas dos receptores dos leucotrienos têm efeitos opostos aos dos leucotrienos, né? Melhora da perfusão das vias aéreas periféricas, temos também melhora da obstrução das vias aéreas, melhora na resistência das vias aéreas e também diminui bastante a migração dos eosinófilos aos pulmões, interferindo inclusive no remodelamento das vias aéreas. É uma terapia potencial muito grande, especialmente para asmáticos, inclusive também para pacientes com rinite, rinocinusite também. Agora, passando para a indicação de uso dos antileucotrienos, a principal indicação clínica é a asma leve persistente, e nesse caso, o montelukast, que é o mais indicado, ele pode ser usado como uma monoterapia que substitui os corticoides inalatórios, principalmente em pacientes que têm baixa adesão ao uso de corticoides inalatórios, que têm dificuldade com o uso de dispositivos inalatórios no geral, ou que simplesmente preferem medicações por via oral. E embora a ação deles anti-inflamatória seja inferior aos corticoides inalatórios, eles têm algumas vantagens, como maior tolerabilidade, menor perfil de efeitos adversos e uma posologia mais simples com uso oral uma vez ao dia apenas. Além disso, os antileucotrienos também são altamente indicados em casos de asma induzida por anti-inflamatórios não esteroidais, ou AINES, que é uma condição frequentemente associada à síndrome de Weddell, que é caracterizada por asma, pólipos nasais e intolerância aos AINES. Nessa situação, o uso de anti-inflamatórios não esteroidais
vai aumentar a via de síntese dos leucotrienos, o que agrava os sintomas respiratórios. Então, os antileucotrienos, como montelukast, atuam impedindo a resposta inflamatória exacerbada aos anti-inflamatórios não esteroidais. Então, ele é um dos tratamentos de escolha nesses casos. Um outro uso bastante relevante é na rinite alérgica também, especialmente na forma moderada grave dessa doença, quando há principalmente congestão nasal. E aí, os antileucotrienos, eles podem ser utilizados isoladamente ou em associação com corticoides intranasais e antihistamínicos, principalmente quando existe em associação a comorbidade com asma, que é comum em pacientes pediátricos e adultos mais jovens. Os antileucotrienos também podem ser usados como uma terapia adjuvante aos corticoides inalatórios em casos de asma moderada grave. E embora os beta-2 agonistas de longa duração, ou LABAs, sejam preferidos como primeira escolha nesse tipo de situação, os antileucotrienos têm uma alternativa de tratamento em pacientes que não toleram os LABAs, que têm eventos adversos com esses agentes ou que têm alguma contraindicação específica. Existem, por fim, algumas outras indicações que ainda estão sendo estudadas, em que os antileucotrienos podem ser utilizados como tratamento coadjuvante. Um exemplo disso é a urticária crônica espontânea refratária, quando não responde, né, adequadamente ao uso dos antihistamínicos, e também um outro caso são as doenças pulmonares com inflamação eosinofílica não asmática, como a bronquite eosinofílica, embora ainda existe a necessidade de mais evidência clínica para que seja utilizado nesses casos. Então, resumidamente, os antileucotrienos eles são bem tolerados, com poucos eventos adversos, e sendo os mais comuns a cefaleia, dor abdominal, diarreia ou alterações do sono, mas geralmente esses efeitos são leves. E é importante ressaltar que eles não substituem os corticoides inalatórios como terapia de base, mas eles têm papel importante como alternativa terapêutica em subgrupos específicos. Agora, para finalizar, a gente vai fazer uma comparação e uma relação entre antihistamínicos e antileucotrienos, também fazendo uma recapitulação do que foi apresentado na nossa aula. Começando pelas semelhanças, a finalidade, o principal objetivo de ambos os medicamentos é aliviar os sintomas das doenças alérgicas inflamatórias, como a rinite, a asma, mas eles não vão curar a causa da alergia, eles vão apenas controlar os sintomas causados por essa alergia. Além disso, o mecanismo de ação, ambos vão atuar como antagonistas, ou seja, eles vão se ligar a receptores e impedir que os mediadores químicos causem os efeitos inflamatórios ou os efeitos alérgicos. E eles também podem ser usados em combinação com outros medicamentos, tratando a rinite alérgica, a asma. Em relação às diferenças, falando um pouco do alvo do mecanismo de ação, o alvo principal dos antihistamínicos é o mediador histamina, que, como a gente falou, é liberado nas reações alérgicas, e esses antihistamínicos vão bloquear os receptores H1 da histamina, vai impedir que ela se conecte a esses receptores e causa os sintomas como coceira, inchaço e espirros. Já nos antileucotrienos, o alvo deles são os mediadores leucotrienos, que eles são mais potentes em uma resposta inflamatória. Eles vão bloquear os receptores dos leucotrienos também e vão inibir o broncoespasmo, o inchaço, a produção de muco, que são sintomas geralmente causados por uma resposta inflamatória. Em relação à indicação de uso, os antihistamínicos, a primeira linha de tratamento dele vai ser para sintomas alérgicos agudos de curta duração, como a rinite alérgica, coceira, espirros, e os antileucotrienos eles já são utilizados para controle e prevenção de doenças crônicas, como a asma e a rinite crônica, então seria um uso mais prolongado. Já falando um pouco dos efeitos colaterais, os antihistamínicos, a principal diferença entre as gerações, a primeira e a segunda geração, é a sedação, Os de primeira geração eles vão causar maior sonolência e os de segunda eles são menos sedativos para o paciente. Os antileucotrienos, eles geralmente são bem tolerados, têm menos efeitos colaterais, mas quando esses efeitos colaterais ocorrem, eles podem ser cefaleia, problemas gastrointestinais e alteração de humor. Então, basicamente, a escolha entre um antihistamínico e um antileucotrieno ela vai depender do tipo e da gravidade da condição do paciente, porque o primeiro é para um alívio rápido de sintomas, sintomas comuns, sintomas que aparecem mais rapidamente, e o segundo é para um controle mais a longo prazo, para um problema crônico que o paciente pode vir a apresentar. E essas são as nossas referências.